Pessoal, um outro conceito que nós temos que dar bastante ênfase dentro da estatística é na área de tabelas, né? Em que uma tabela ela representa um conjunto de dados, não é mesmo? Que nós vamos ter um cabeçalho, um corpo e um rodapé, não é mesmo? Essas tabelas, conforme vocês podem observar, elas podem ser uma tabela histórica, por exemplo, o caso de sarampos no Brasil entre 2014 e 2017. Pode ser uma tabela geográfica, por exemplo, qual foi o PIB por região no país em 2018. Ou pode ser uma tabela específica, né? Por exemplo, para determinado tipo de marcas de automóveis. Observem o exemplo em tela. Um outro tipo de tabela que nós podemos encontrar é uma tabela composta ou conjugada, em que nós vamos ter, por exemplo, a quantidade de veículos por região no país em 2017. Então, observe ali que nós temos, na primeira coluna, os produtos, que são os carros, né, e a quantidade por região nas demais colunas. E o último caso, pessoal, é o caso de tabela por distribuição de frequência. Observe que nós temos ali, a frequência, né, dada de salário para determinado número de empregados de uma empresa. Então nós temos os seus salários, a frequência e a média, ok? O ponto médio. Então, pessoal, nesse contexto, nós vamos realizar algumas atividades em que você vai poder analisar e interpretar determinados tipos de tabelas. Então, vejamos o primeiro exemplo. Pessoal, então, vamos analisar então essa tabela. Tá? Então, temos ali a classe na primeira coluna, o intervalo na segunda coluna, a frequência absoluta na terceira, o ponto médio na quarta e o cálculo da média ponderada na última coluna. A classe nada mais é que a representação de cada faixa. Então, vamos pular para a segunda coluna, já para a gente interpretar esses dados. Então, temos ali uma faixa de salário, que vai de 1.400 a 1.600. Na terceira coluna, temos ali o número 7, que é a frequência, ou seja, 7 funcionários recebem entre R$ 1.400 e R$ 1.600. E depois, na quarta coluna, temos ali o ponto médio, 1.500, que nada mais é a média entre 1.400 e 1.600. E depois temos lá a multiplicação, certo? Da minha frequência pelo meu ponto médio, ok? Então, pessoal, nós vamos ter que analisar essa tabela analisando cada classe, né, para cada frequência, ou que seja, o que é a minha frequência? Minha frequência é meu salário. Então eu vou ter uma faixa salarial, depois eu tenho uma quantidade de funcionários para aquela faixa salarial, uma média na outra coluna, que representa lá da minha frequência salarial, certo? E por último, um cálculo da minha média ponderada, que é a minha frequência vezes a minha média. Bom, a pergunta que o exercício faz para vocês, o que representa essa tabela? Né? Então vejamos aqui. Então, pessoal, esse exercício ele pergunta o quê? Essa tabela é representada por uma série, letra A, histórica, letra B, específica, letra C, composta ou conjugada, letra D, geográfica ou letra E, distribuição de frequência. Ficou óbvio, né, pessoal? Como nós temos uma frequência, conforme nós discutimos, né, de salários, né, conforme a coluna 1, esse gráfico nada mais é que de distribuição de frequência, portanto, letra E. Okay?